vocês. Então, hoje é o nosso último encontro referente às nossas aulas virtuais da disciplina de Nutrição e Dietética. A temática da nossa aula de hoje é sobre a terapia nutricional enteral. Durante as nossas aulas, nós fazemos toda uma caminhada, sobre o universo da nutrição, alguns conceitos bem importantes nessa área. Estudamos um pouco sobre a classificação dos alimentos, quanto que eles podem ser classificados quanto a sua origem, quanto a sua função, relacionados a algumas carências dentro do nosso organismo. Vimos um pouquinho também sobre a questão dos guias alimentares e a importância desses diante das nossas escolhas alimentares, através das classificações dos alimentos, que os alimentos podem ser in natura, minimamente processados, ultraprocessados. Tivemos uma aula sobre a avaliação nutricional, focando na importância do estado nutricional do paciente. Pincelamos também sobre a importância da desnutrição no ambiente hospitalar, voltado para essa questão de como manter o estado nutricional do paciente. E tivemos uma aula sobre dietoterapia, que nada mais é do que como trabalhar a alimentação na cura e no tratamento dessas patologias, como que a alimentação vai auxiliar o meu paciente. Destacamos sempre a importância do trabalho da nutrição e da enfermagem, já que a enfermagem é essa porta de entrada, a porta de primeiras informações que a gente tem do paciente, quem tem o maior contato com esse paciente. E aí a gente viu os diferentes tipos de consistência das dietas, suas principais características, se é com pouco resíduo, o porquê, quando que nós temos essas indicações. Também tivemos uma aula sobre a terapia nutricional parenteral, quando o paciente ele não pode, por algum motivo, se alimentar, quando todo o seu TGI está comprometido, aí a gente faz uso da terapia parenteral, que é a alimentação por via de sonda através da corrente sanguínea. E hoje a gente vai ver um pouco, bem detalhado, a questão da terapia nutricional enteral. E aí, mais uma vez, lembrando a vocês que vocês precisam colocar o nome de vocês no chat online para que contabilize como a presença e participação de vocês nessa aula. Na última aula, nas duas primeiras aulas, eu mandei algumas atividades para vocês. Na terceira aula, eu não mandei atividade, porque ela vai ser uma atividade em conjunta com esse conteúdo de hoje, certo? Então, a última atividade do nosso módulo, ela vai ser sobre dietoterapia, terapia nutricional parenteral e terapia nutricional enteral, tá bom? Que no final da aula eu vou mandar para vocês. Estou online no chat para qualquer dúvida que vocês possam ter, podem falar e retirar durante as aulas. Então vamos lá. Existem algumas resoluções que regem a questão da terapia nutricional enteral. Algumas resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, existem algumas portarias do Ministério da Saúde que vai estar me dizendo quais são os requisitos mínimos que estão relacionados com a terapia nutricional enteral, Como que deve ser na questão de boas práticas, na questão do treinamento dessa equipe, quem são os profissionais que devem participar dessa equipe de forma obrigatória, a questão de cursos periódicos que essa resolução me diz que esse profissional deve estar fazendo para que ele esteja sempre atualizado diante da terapia nutricional enteral. E existe também algumas normas técnicas e resoluções específicas do Conselho Federal de Enfermagem relacionadas à terapia nutricional enteral. Então, para que a gente possa entender o que é a terapia nutricional enteral, a gente precisa entender o que é o TGI, o trato gastrointestinal, que eu vou falar sempre nessa palavra TGI,
Então, o TGI nada mais é do que o nosso sistema digestório, né? O trato digestório, que é um tubo oco que se estende da cavidade bucal até o ânus, sendo também chamado de canal alimentar ou trato gastrointestinal. Os processos que ocorrem no trato são motilidade, que é a movimentação desse alimento dentro do nosso organismo, secreção, que aí vai ser quando o nosso organismo começa a trabalhar captando todos os nutrientes da alimentação, provindos da alimentação, digestão, absorção e excreção, né? Quando o nosso corpo utiliza todos esses nutrientes provindos da alimentação em diferentes órgãos, ele vai ser excretado. Então, todos os órgãos, desde a boca até o ânus, constituem os órgãos do TGI, né? A cavidade bucal, a faringe, esôfago, estômago, intestino grosso e intestino delgado. Todos esses órgãos aqui, tá bom? A terapia nutricional enteral, ela é uma alternativa terapêutica para alimentar pessoas que não podem ou que elas não conseguem se alimentar pela boca em quantidade suficiente para manter sua saúde. Pode ser utilizada de forma exclusiva, parcial ou para substituir a alimentação complementar por via oral. O que acontece na indicação da terapia nutricional enteral? Por algum motivo, esse paciente ou ele está se alimentando por via oral e tem todos os órgãos do TGI funcionando, mas que ele não consegue suprir essa demanda necessária do seu corpo. Então, a gente entra com a terapia enteral para que a gente possa manter esse paciente alimentado, para que esse paciente ele não venha a, de repente, ter uma desnutrição, para que tenha melhora no quadro desse paciente. Da mesma forma que a terapia nutricional também pode ser indicada quando existe alguma problemática na questão do funcionamento de todos esses órgãos aqui, que é o que a gente vai ver lá na frente, quando que a gente tem essa problemática e como que vai ser essa sonda. Então, essa sonda da terapia enteral, ela é um tubo bem fino, certo? Macio, flexível, de 10 a 12 centímetros, que vai ser, geralmente, ela pode, né, ser inserida do nariz e, dependendo, ela vai parar ou no estômago ou no intestino, depende da porção onde que ela vai ser colocada. Da mesma forma também que ela pode ser inserida diretamente no intestino, certo? Então, a terapia nutricional enteral, os alimentos são alimentos para fins especiais, com a ingestão controlada desses nutrientes, na forma isolada ou combinada, de composição química, definida ou estimada, especialmente elaborada para o uso de sondas ou via oral industrializada ou não. Essa alimentação enteral, ela é específica, ela é uma alimentação que a gente vai ver que ela pode ser ou manipulada em casa ou ela é manipulada na cozinha dietética, né, em laboratórios. A gente consegue comprar essa alimentação. Diferente da terapia parenteral, a terapia parenteral, elas só são fluidos. Elas são fluidos das menores partículas de carboidratos, de lipídios, de proteína. Na terapia enteral, não. Elas são partes mais complexas desses alimentos. E pode estar sendo uma forma exclusiva ou parcial para substituir ou complementar essa alimentação em pacientes desnutridos, conforme as necessidades nutricionais dele, né? Dentro do regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar. Diferente da terapia parenteral, a terapia parenteral ela requer todo um cuidado e o paciente, ele obrigatoriamente, ele é um paciente que fica internado. A terapia enteral não. A gente consegue que esse paciente ele possa andar, esse paciente ele pode estar terapia enteral, domiciliar, certo? E não necessariamente internar. Então, a terapia nutricional enteral, ela significa dentro, através do trato gastrointestinal. Em certas circunstâncias, a nutrição enteral pode incluir o uso de fórmulas como suplementação oral ou via exclusiva dessa alimentação. Ela é uma forma bastante segura
e satisfatória. Quando a gente pensa no sentido de manter o estado nutricional desse paciente, quando não consegue por meio da alimentação, a via mais segura que a gente escolhe é a terapia enteral, na forma de suplementar a alimentação desse paciente para garantir uma alimentação de forma adequada. Então, o principal objetivo da terapia enteral vai ser o quê? Garantir que esse paciente tenha uma nutrição adequada, que a alimentação dele esteja adequada às necessidades desse paciente, de acordo com todas as suas patologias, que o corpo dele está trabalhando de uma forma legal, suprir toda essa demanda metabólica, uma vez que esses pacientes, quando geralmente eles estão internados, a gente tem uma descompensação, né? O corpo começa a trabalhar de uma maneira mais rápida, digamos assim, para começar a reverter todo esse quadro de inflamação que está por trás das patologias. E corrigir a desnutrição aguda ou crônica, né, em pacientes que estejam no quadro de desnutrição, também é um dos objetivos da nutrição enteral, já que ela vai dar um up na alimentação desse paciente, né. A nutrição enteral é extremamente importante para prevenir e tratar as deficiências de macronutrientes e melhorar o estado nutricional dos pacientes, fornecendo quantidades de nutrientes necessárias ao metabolismo. Quando a gente vai calcular como que vai ser essa alimentação do paciente, a gente utiliza alguns cálculos e a gente consegue adequar de maneira precisa a quantidade de macronutrientes, de carboidrato, de lipídios, de proteína. E também nessas fórmulas a gente pode ver uma fórmula que vai ser, por exemplo, mais rica em qual mineral que naquele momento que aquele paciente esteja precisando, seja no processo de cicatrização, ou seja para aquele paciente que é diabético. Então, essa alimentação enteral a gente consegue adequar a todas as necessidades do paciente para que a gente possa suplementar, complementar essa alimentação desse paciente nesse momento. Quando que é indicada essa alimentação enteral, que eu já introduzi um pouquinho lá na frente? Quando o sistema digestório ele está funcionando, ele consegue funcionar, mas a capacidade dele de ingerir, de absorver e de metabolizar os nutrientes está um pouco comprometida. O paciente está conseguindo se alimentar, mas de repente ele está conseguindo se alimentar em uma quantidade menor do que a que ele precisa, ou o corpo dele não esteja absorvendo esses nutrientes, ou ele tenha uma carência nutricional que com essa ingestão baixa vai lá na frente possivelmente levar a um quadro de desnutrição. Então a gente já previne, indicando a terapia enteral. Quando a alimentação por via oral não está suprindo 60% das necessidades calóricas dele, né? Quando a via oral está associada a um suplemento nutricional, mas não supre 75% das recomendações calóricas proteicas, ou quando ele apresenta uma perda ponderal grave ou severa de 10% do peso nos últimos 6 meses, e aí está fazendo com que o IMC dele não esteja dentro do que a gente chama de adequado, né? Ele já esteja baixo peso. Então, resumidamente, quando que é um indicativo da terapia enteral, né? Da terapia enteral. Quando o TGI ele está funcionando, mas não consegue suprir as necessidades desse paciente. Quando ele está tendo uma perda de peso bem expressiva, então a gente entra na terapia parenteral. Então, a principal diferença entre a terapia enteral e a terapia parenteral é que TGI, na terapia enteral, ele está funcionando, mas ele está funcionando parcialmente. Na terapia parenteral, o TGI não está funcionando, ou seja, a gente não pode fazer com que os órgãos do TGI trabalhem de forma adequada, tá bem? Os fatores clínicos que influenciam na hora da gente escolher a terapia enteral. As necessidades individuais desse paciente, né? A avaliação específica daquele paciente, o olhar para as necessidades dele, os sinais clínicos que esse paciente tem associado às suas patologias, a capacidade de mastigar esses alimentos e de deglutir, né? Pode estar relacionado, por exemplo, um paciente idoso, ele tem uma grande dificuldade
né, com o passar dos tempos, com as perdas das papilas degustativas, a questão da arcária dentária, ele vai sendo um paciente que tem uma dificuldade de se alimentar. E geralmente, associado a uma patologia, esse paciente tem um risco de desnutrição muito fácil. Então é uma questão para a gente olhar como que está essa capacidade dele de mastigar os alimentos, certo? Problemas de má absorção e mortalidade, uma questão interna, como que ele está se alimentando, mas não está absorvendo esses nutrientes e está faltando micronutrientes, que está fazendo um trabalho de forma negativa na melhora do quadro desse paciente. E a presença de situações clínicas específicas, algum tipo de patologia, algum tipo de cirurgia, um acidente, pacientes que estão em coma, né, que estão impedidos de se alimentar. E aí, qual é a indicação em termos de patologias relacionadas com a terapia nutricional enteral? Quando o paciente ele não pode, ele não consegue comer, certo? Ele não pode comer. Por que ele não pode comer? Pacientes que estão em coma, então a gente faz um indicativo. Se o TGI dele está funcionando, terapia enteral. Quando tem alguma lesão no sistema nervoso central que dificulta a questão da mastigação, da deglutição. Traumatismo bucomaxilo, né? De repente algum acidente ou alguma cirurgia na região da cavidade bucal e ele não consegue mastigar esses alimentos. Então, a indicação de terapia enteral. Algum tipo de cirurgias, né, que teve na boca, na faringe, no esôfago, no estômago, também é um indicativo da terapia enteral, porque ele não pode comer, certo? E aí, a outra diferença, aquele era não pode comer. Nesse daqui, aí, ele não deve comer. Não deve comer porque o seu TGI não está podendo trabalhar de uma maneira adequada. Então, tem que deixar o TGI em repouso, dependendo da fração em que se encontra algum tipo de patologia, como fístulas digestivas, doenças inflamatórias, síndrome da má absorção, síndrome do intestino curto. Então, a diferença aqui, nesse aqui, ele não pode comer por alguma patologia, certo? Aqui ele não deve comer, porque a gente tem que deixar esse TGI em repouso. Quando ele não consegue comer, né, suficiente, quando ele, por alguma patologia, por alguma escolha, ele não está comendo de forma adequada para suprir as necessidades do seu corpo, né? Por exemplo, no quadro de anorexia nervosa, que é um tipo de transtorno mental, onde as pessoas, elas são magras, mas elas se veem gordas. E aí o que elas fazem? Começam a restringir a ingestão alimentar e em diversos casos pode levar a um quadro tão profundo de desnutrição que há indicativos, a gente vai ter que entrar com a terapia enteral para começar a suprir as necessidades desse paciente. Na anorexia nervosa é um quadro que pode chegar tão complicado porque vai atingir a funcionalidade dos órgãos do TGI, que a gente chama, eles vão começar a paralisar, eles vão começar a atrofiar, porque eles não estão recebendo uma alimentação de forma adequada. Então é quando eles não conseguem, né? Quando é uma opção, o transtorno da anorexia nervosa é um transtorno psicológico, certo? Então é uma questão bem complexa. Em estados depressivos, né? Que a gente vê casos de pessoas que elas começam a restringir a alimentação, elas não conseguem por uma questão também psicológica. Quando existe uma desnutrição de forma avançada naquele paciente e aí acaba comprometendo a questão da força muscular para mastigar os alimentos, acaba comprometendo a questão do cheiro dos alimentos também, tudo isso interfere. E em processos como queimadura, pós-operatório, distúrbios de deglutição, no alcoolismo, quando não se consegue, de alguma maneira, que essa alimentação seja suficiente para suprir as necessidades do organismo do paciente. E quando que é contraindicado, quando que a gente não pode utilizar a terapia enteral?
em algum tipo de doença terminal, obstrução intestinal mecânica, sangramento intestinal, vômitos, diarreia, fístulas, em alguma patologia que esteja diretamente associada aos órgãos do TGI, a sua funcionalidade, certo? Então não é um indicativo da terapia enteral, a gente já faz a opção para terapia parenteral. E aí existe toda uma rotina e protocolos que devem ser seguidos quando a gente fala na terapia nutricional enteral, certo? Na equipe, principalmente na equipe multiprofissional. O primeiro, o preparo e a orientação desse paciente e dessa família. Por quê? Pacientes em terapia enteral, eles podem estar conscientes. E aí a gente vê no ambiente hospitalar como que é difícil, por exemplo, um paciente que está em terapia enteral do lado de um paciente, por exemplo, que consegue se alimentar. E aquele paciente ali, ele é orientado, ele é consciente, e a alimentação, já que é uma escolha da gente, uma necessidade do nosso organismo, esse paciente ele vai sentir a necessidade de comer. E aí, o que acontece? Tem que ser todo um trabalho, uma conversa com essa família, com esse paciente, né? Falando sobre a importância da terapia enteral, por que vai entrar com essa terapia enteral, na melhora dessa terapia para a alimentação dele, tá bom? Para que esse paciente ele seja bem esclarecido referente a todas as funcionalidades e os benefícios da terapia enteral. Os cuidados com a via de administração em questões de higiene, em questão de administração dessa dieta, formulações e controle do aporte calórico, né? Essa dieta ela deve estar calculada para as necessidades desse paciente de forma individualizada, de acordo com as suas patologias. Os cuidados de higiene na administração, o monitoramento, a questão do recebimento. Essa dieta não pode estar por muito tempo em temperatura ambiente, como que ela deve ser melhor administrada, onde que eu devo armazenar. Então, vários cuidados que a gente tem que ter com a terapia enteral. E aí a gente vai ver agora os tipos de acesso dessa terapia enteral, tá bom? O tipo de acesso dela vai depender da funcionalidade dos órgãos do TGI. A primeira é a sonda nasogástrica. A sonda nasogástrica, ela vai ser inserida do nariz, a caneleta vem com um tubinho fino e ela vai chegar até a porta indicada por um período curto, quando esse paciente ele precisa dessa sonda por algum tipo de cirurgia, alguma coisa, para não deixar esse paciente sem se alimentar. Então, nasogástrica, do nariz até a porção do estômago. A sonda nasojejunal e nasoduodenal, elas já vão ser diferentes. Elas vão ser inseridas, a nasojejunal, ela vai ser inserida do nariz até chegar na parte do intestino que a gente chama de jejuno, que é a parte inicial do intestino, ela vai ficar aqui. E a nasoduodenal, ela vem do mesmo jeito, passa pelo estômago, passa pela parte do intestino que a gente chama de jejuno, mas ela vai ficar numa porção mais à frente dentro do intestino que a gente chama de duodeno. Então, a nasojejunal na porção inicial do intestino e a nasoduodenal em uma porção final, não uma porção mais à frente do intestino. Esse tipo de sonda também ela deve ser utilizada por um período curto, mas que, por exemplo, alguma patologia que esse paciente venha a ter, a alimentação não pode estar aqui, dentro do estômago. Então, um desses órgãos do TGI, no caso o estômago, ele está com a sua funcionalidade comprometida. Então, a gente vai utilizar o tipo de acesso cujo a alimentação não passe para o estômago e vá diretamente para o intestino. A gastrostomia, ela já é diferente. A gastrostomia, ela vai ser inserida diretamente por meio de um orifício no estômago. As outras, elas não tinham acesso na narina,
né, por meio e vinha descendo para os órgãos, aqui não. Por alguma questão fisiológica, e também porque essa daqui ela pode passar, o paciente ela passa por um período maior utilizando essa sonda, ela vai ser inserida diretamente no estômago, através de um orifíciozinho na barriga. Gastrostomia, a sonda diretamente no estômago. A jejunostomia é parecida com a anterior, porém, esse orifício e essa sonda ela vai ser colocada diretamente no intestino. Aquela era colocada diretamente no estômago, jejunostomia colocada diretamente no intestino, que também ela pode ser utilizada por um a longo prazo. E aí as técnicas de administração dessa dieta, como que é o intervalo, né, que vai ser oferecido essas dietas. Nós temos a forma contínua, cuja essa alimentação ela vai passar 24 horas, esse paciente vai passar 24 horas se alimentando. E intermitente, certo? Que aí vai depender da indicação, de alguns sintomas, das patologias que esse paciente possa ter. De 20 a 60 minutos, de 4 a 6 horas, de 2 em 2 horas, depende da necessidade desse paciente que foi calculada previamente. E aí, as técnicas de administração. Como que vai ser administrada essa dieta, Thalita? Lá a gente teve a forma que vai ser o acesso, né? Teve o acesso, mas como que essa alimentação vai entrar, né? Como que vai ser? Então, ela pode ser da maneira intermitente em bolos, intermitente gravitacional e contínua por bomba de infusão. A administração intermitente em bolos, ela é feita, né, por meio da seringa de grosso calibre, que vai ser inserida essa alimentação na seringa e vai colocar lá dentro do acesso e o paciente vai se alimentar. Essa administração intermitente em bolos geralmente é para um paciente para a gente testar a questão de tolerância, quando ele não se pode ter uma grande quantidade de oferta. Então a seringa é uma oferta menor para a gente ir testando. A intermitente gravitacional, ela vai ser oferecida exatamente na gravidade. Coloca-se lá o tubinho com a dieta dele e ela vai descer pela força da gravidade. E o uso da administração da bomba de infusão também é como se fosse, né, o tubinho de alimentação, só que essa bombinha aqui, ela vai estar todo controlando como é que vai ser essa dieta. Ela vai me dar a questão de velocidade, ela é mais precisa e mais segura. Mas não necessariamente é obrigado a utilizar essa bomba de infusão. É apenas a maneira, certo? E essas dietas, elas podem ser artesanais e elas podem ser industrializadas. A dieta artesanal, ela é preparada com alimentos, né, do dia a dia, com legumes, com verduras, frutas. Elas vão ser liquidificadas, elas vão ser cozidas, liquidificadas e elas vão ser peneiradas. Nós temos uma lista de alimentos que a gente pode estar utilizando. E para que ela fique necessariamente adequada, a gente tem que estar tendo a orientação do nutricionista. As dietas enterais artesanais, elas são um pouco complicadas na questão dos cuidados de higiene. Por quê? Porque a gente deve ter o máximo de cuidado em relação a isso. Todos os utensílios devem ser de uso exclusivo para aquele paciente. Tudo deve estar bem higienizado, todos os legumes bem cozidos. Não se pode ter nenhum tipo de resíduo, não se pode ter nenhum tipo de pedaço, porque senão vai provocar o entupimento dessa sonda. O indicativo da terapia enteral artesanal geralmente é para o paciente que faz uso da terapia enteral em casa, que tem um poder aquisitivo baixo. Então a gente faz toda essa orientação, mas sempre frisando na questão da higienização e dos cuidados que devem ser na terapia, na dieta. E aí a dieta enteral industrializada, ela vai ser de dois tipos: em sistema fechado e em sistema aberto. Essa dieta enteral industrializada é a dieta que é manipulada em laboratório, né? Que a gente compra esse tipo de dieta. E aí eu falei lá na parenteral que a gente não consegue
armazenar uma grande quantidade de sondas parenterais, devido ao seu custo, devido aos seus cuidados. A terapia enteral não, a gente consegue armazenar por mais tempo, já que ela vai ser manipulada, tá bom? No sistema fechado, já diz, não vai ter nenhum tipo de manipulação. Ela vai vir geralmente já pronta para o uso, né? Geralmente dentro desses saquinhos aqui, colocou lá e aí só vai se retirar quando o paciente já tiver consumido todo o saquinho. E vai depender do tamanho para que a gente possa saber qual vai ser a próxima. Em sistema aberto, vai requerer uma manipulação prévia. A gente vai ter que preparar essa alimentação. E aí ela pode ser em pó, que a gente vai estar misturando na água, no leite, depende. Ou ela pode já vir pronta, só que dentro parecendo aquelas caixas de suquinho. E aí a gente vai fracionar apenas a quantidade que aquele paciente está precisando naquele momento, durante o decorrer do dia. Então, a dieta enteral industrializada, 2 tipos, sistema fechado, sistema aberto. No sistema aberto, a evolução dessa dieta vai depender do aporte calórico, de como o organismo dele está funcionando, né? Mas aí a gente segue alguns tipos de padronização para que a gente possa estar avaliando como é que está a tolerância, como é que está a aceitação dessa alimentação do paciente, certo? A gente começa com uma menor quantidade dentro da sonda e aqui a quantidade calórica que esse paciente precise e vai evoluindo na quantidade calórica, nas necessidades individuais dele e também na quantidade do frasquinho, certo? Na quantidade para que a gente possa ir testando como que ele está aceitando, se está tendo algum efeitos colaterais, etc. E durante a preparação da terapia parenteral, né, existe todo um cuidado. Elas vão estar bem paramentadas também, seguindo todas as normas de higienização, para que a gente possa oferecer ao máximo uma alimentação segura, de qualidade e higiênica. Tanto na terapia no sistema fechado como no sistema aberto, a gente vai utilizar esses frasquinhos aqui, acho que não dá muito para ver, esses frasquinhos pequenininhos, que eles são descartáveis, né? E a gente só utiliza ele uma vez, bem higienizado, já vem pronto para o uso. E aqui, ó, mais uma vez, elas manipulando, existe um mapa que a gente chama, que aí vai ter todas as orientações de como que vai ser essa dieta. Essa dieta vai sair dentro da cozinha, né, da preparação. Ela vai sair toda etiquetada com o nome do paciente, com o horário, com a quantidade, o tipo de dieta. E aí, a dieta enteral em sistema fechado, a gente pode estar escolhendo como que vai ser, dependendo das necessidades desse paciente. Por exemplo, uma dieta padrão é que ela vai ser normal na quantidade de proteína, de lipídios, na quantidade de carboidratos. Mas aí, de repente, o meu paciente tem uma necessidade de que essa alimentação tenha mais uma porção de proteína, certo? Então, vai ser a hiper. A oligométrica, quando todos os nutrientes eles já estão parcialmente hidrolisados. Quando se tem um módulo de proteína, né, que vai ter uma maior quantidade de proteína dentro daquela fórmula. O módulo de glutamina, de fibra. Então, vai depender da patologia, vai depender de como aquele organismo está respondendo para que eu possa escolher qual o tipo da minha dieta. Se é um paciente diabético, se é um paciente com queimadura e de repente eu preciso estar colocando ali um nutriente para ir auxiliando no fechamento e cicatrização. Então, é a escolha individualizada. O recebimento e a conservação desses alimentos, né? Na questão aqui, ó, elas estão manipulando uma dieta de sistema fechado, ó, colocando dentro dos tubinhos que eu falei. Nessa imagem aqui, ela está bem melhor. O aspecto da terapia enteral, detectando alterações com presença de alimentos estranhos, né? O recebimento da equipe da enfermagem deve avaliar se aquela alimentação ela está fechada adequadamente, se ela não tem nenhum tipo de partícula ali dentro. Avaliar no rótulo a questão da data, o horário, formulação, todas as informações que a gente coloca no rótulo para aquele paciente.
E existe algumas condutas, né, que a gente pode estar realizando no sentido de que quando começa a aparecer alterações, né, esse paciente não está respondendo de uma forma adequada à alimentação. Por exemplo, o paciente ele pode estar apresentando diarreia, ele pode estar ficando constipado, ele pode estar tendo uma distenção, refluxo, vômito. E aí, para que a gente não retire esse acesso de primeira, a gente começa a fazer alguns tipos de manobras para que só depois a gente avalie a necessidade de retirar ou não essa sonda. Então, em casos de diarreia, por exemplo, a gente vai avaliar se essa infusão, essa descida dessa sonda está rapidamente dessa alimentação, diminuir gotejamento, olhar se esse paciente, verificar a questão de hidratação, pode estar promovendo toda uma questão de diarreia, ou se é a própria dieta, a gente pode estar mudando, né? A questão, por exemplo, de refluxo, então a gente também vai olhar a posição, o volume, tudo relacionado com o que está sendo administrada essa dieta. E aí os profissionais que estão envolvidos na terapia enteral e suas atribuições, né, o médico é quem vai prescrever e indicar essa terapia enteral. Só o médico pode fazer isso. A equipe da enfermagem vai ser responsável por colocar essa sonda nesse paciente, principalmente em enfermeiros e técnicos que tenham especialização de cursos de capacitação, na verdade, dentro da terapia enteral, como rege a resolução. O enfermeiro ele vai ser responsável pela passagem dessa sonda, certo? E pelo acompanhamento. O técnico de enfermagem é que vai aplicar, é que vai ser responsável pela manutenção dessa sonda, pela questão de higiene, verificar a aceitação, verificar a questão se ele está tendo algum tipo de desconforto, certo? Alguma mudança no quadro gastrointestinal. O nutricionista vai ser responsável pela prescrição dietética. Eu, enquanto nutricionista, vou determinar como que vai ser a alimentação desse paciente. Um farmacêutico também vai dar uma grande contribuição na questão de como que vai ser administrado a medicação junto a essa dieta. E o fonoaudiólogo, ele vai ser de fundamental importância, principalmente quando a gente vai fazer o desmame dessa sonda, porque ele vai avaliar toda a questão de deglutição desse paciente. Pacientes que passam por muito tempo fazendo uso da sonda, eles perdem a capacidade de deglutir, é como se eles não soubessem mais mastigar e deglutir esses alimentos. Então, o fonoaudiólogo vai fazer vários testes com consistência diferente dos alimentos líquidos, até promover a evolução e ter a certeza que aquele paciente consegue mastigar de forma adequada, certo? Geralmente esse desmame ele vai começar com água, depois com uma alimentação mais em forma de pasto, né? Alimentação pastosa, depois a alimentação branda, até chegar na alimentação em consistência normal. O enfermeiro deve assegurar que todas as ocorrências e dados referentes ao paciente e à terapia nutricional enteral sejam registrados de forma correta, garantindo a disponibilidade de informações necessárias à avaliação do paciente para que se tenha a eficácia no tratamento dele. E aqui algumas atribuições da equipe da enfermagem, por exemplo, né? O controle na questão semanal do peso para avaliar se aquele paciente, aquela alimentação está realmente fazendo efeito, que é uma atribuição da enfermagem junto com o nutricionista, certo? A verificar os sinais vitais desse paciente, o controle e o volume da administração durante as 24 horas, a questão da diurese, se aquele paciente está urinando de forma adequada, avaliar o volume, o aspecto que está sendo essa excreção, a frequência das evacuações para analisar se esse paciente está com diarreia ou se ele está constipado, qual a relação que a dieta está tendo aí, detectar distúrbios gastrointestinais, né? A questão de vômito, a questão do refluxo, exames laboratoriais de glicemia, proteína, a aceitação da alimentação oral junto com a terapia enteral, estimular aos poucos, né, quando a gente já for fazendo a retirada da terapia enteral,
a terapia oral, receber da farmácia a terapia parenteral e da nutrição, a terapia enteral, garantir e verificar como que está o acesso dessa alimentação, se está de uma forma adequada, se está bem higienizado esse acesso, certo? A higiene oral ela é de fundamental importância e como é que eu digo, uma atribuição da equipe da enfermagem, no sentido que essa higienização da cavidade oral, para que não fique nenhum resto de alimento, certo, dessa sonda, para que ela não vá se acumulando e criando bactérias e fungos que podem piorar ou causar um quadro de infecção naquele paciente. E aí vai depender de como que vai ser a higienização do estado que esse paciente se encontra, né? Se ele é consciente, se ele é orientado, se não. Então, é bem importante essa questão. E aí, algumas complicações da terapia nutricional e os seus manejos, que eu já dei uma pincelada lá atrás, elas podem ser de diferentes causas. Por exemplo, podem ser complicações gastrointestinais, como náuseas, vômitos, refluxos, diarreia, cólica. E aí, as medidas preventivas. A gente vai analisar tudo que está acontecendo antes de retirar essa sonda, certo? Manter boas práticas de conservação. De repente, analisar, será que essa dieta ficou em temperatura ambiente por muito tempo? Será que essa dieta está demorando na questão do gotejamento ou está rápido e está promovendo esses desconfortos? Colocar o paciente em decúbito mais elevado para promover, para evitar que essa alimentação ela retorne provocando vômitos. Mecânicas, né? Pode estar tendo de repente uma erosão nasal, né? Devido ao acesso, pode estar tendo um ferimento, abscesso, rouquidão, ortite, tudo que está relacionado. Então a gente vai olhar também a questão do catete, verificar posicionamento, lavar essa sonda com água para a gente dar uma analisada. As complicações metabólicas, como a questão da hiperglicemia, hipoglicemia, então a gente vai começar a aumentar o intervalo entre as refeições. São todos os cuidados que a gente vai tendo na questão dos manejos, como que a gente vai fazer. Complicações respiratórias, né? Que aí pode estar acontecendo que essa colocação da sonda ela tenha saído do local e essa alimentação esteja indo para um local inadequado, certo? Pode estar causando uma aspiração pulmonar ou a síndrome de Madison ou uma pneumonia infecciosa quando essa alimentação ela não está dentro dos órgãos do TGI. E aí a gente vai avaliar através de exames laboratoriais, o exame radiológico, né? Que eu esqueci de mencionar, que quando é colocado a sonda, né, dependendo de qualquer acesso, tem que se fazer um exame radiológico para a gente olhar se aquela sonda está posicionada no local correto. Manter o paciente em decúbito elevado durante a dieta, certo? Não aplicar a infusão da dieta em pacientes deitados, para que não se tenha algum tipo de complicação assim. Mudar o lado da narina, de repente, do acesso. Infecciosa, né? A contaminação que pode estar tendo dentro da dieta ou a contaminação do acesso que não está sendo bem higienizado. Psicológico, né? Aquela ansiedade, a depressão, a falta do estímulo do paladar, a monotonia alimentar, já que eu sempre falo que a alimentação é um ato também emocional, é um ato afetivo, efetivo, né? E aí, como eu falei, é muito complicado para um paciente que é consciente e orientado o uso da terapia enteral por muito tempo, porque ele vai sentir essa necessidade de ter alimentação na cavidade bucal, né? Fazendo todo aquele processo de sentir os alimentos. Eu lembro que eu tive uma aluna que ela contou um relato do filho dela que fazia o uso da terapia e ela contava que ele ficava assim ansioso demais quando ele via todo mundo se alimentando, por conta que ele tinha a necessidade de comer. E tinha também um relato de uma blogueira que ela faleceu, agora eu não estou lembrando o nome dela. Ela tinha uma úlcera bem grave que evoluiu para um câncer, né, a nível do intestino, e todos os órgãos do TGI dela estavam comprometidos.
E quando ela fez uso da terapia enteral e fez uso da terapia parenteral. E quando foi já no final, assim, que ela já estava bem mal mesmo, os médicos faziam o quê? Eles autorizavam que ela podia comer, mas que ela não podia engolir, porque ela tinha essa necessidade emocional da alimentação. E aí ela pegava os alimentos, mastigava, sentia apenas o sabor daquele alimento e tinha que cuspir. Tudo que ela comia, ela cuspia. Mas os relatos dela, ela dizia que melhorava muito porque a questão emocional dela estava sendo alimentada, né? Dos alimentos que ela tinha tanta saudade de sentir o sabor daqueles alimentos. Então é uma questão bem complicada que deve também ter ajuda psicológica para que a gente possa estar auxiliando esse paciente da melhor maneira. Então a gente finaliza, né, o nosso módulo de nutrição e dietética. Foram muitas informações, mas eu espero ter ajudado vocês, ter plantado uma sementinha. Mandei vários materiais referente a essa aula de hoje. Eu vou mandar ainda no estudo de caso que vocês vão fazer, que aí vai ser referente à dietoterapia, os tipos de dieta, sobre a terapia nutricional parenteral e sobre a terapia nutricional enteral. Se vocês tiverem algumas dúvidas, tiverem dificuldades nessa atividade, vocês podem estar entrando em contato comigo. Eu peço que vocês fiquem atentos aos prazos de envio dessas atividades, tá bom? Para que eu possa contabilizar a participação de vocês na disciplina. Foi um enorme prazer estar com vocês, apesar de ser tentando se adaptar às novas tecnologias de aulas transmitidas, mas que em uma próxima oportunidade nós possamos, quem sabe, ter encontros presenciais, né? Que a nossa vida vá voltando devagar à nossa normalidade. Então é isso, muito obrigada e tchau, tchau para vocês.